uma mensagem de Natal. Eu quero que você pense na sua família, mas pense nos seus antepassados. Quem foi sua mãe ou quem é sua mãe, seu pai? Quem são os seus pais? E os seus avós? Seus avós maternos, seus avós paternos e os seus bisavós. Você chegou a conhecer seus bisavós? Eu não conheci os meus. Mas quem são seus bisavós? O que você ouviu falar deles? Vamos mais adiante. Quem foram os pais dos seus bisavós? Família é um negócio interessante. A nossa família, ela nos dá uma história, ela nos deixa um legado. Eu vejo que atualmente é muito comum nós não conhecermos, e eu faço parte desse grupo. Eu conheci a minha avó e o meu avô maternos, pais da minha mãe. Eu conheci bem distante o meu avô paterno, tive contato 2 ou 3 vezes com ele. Eu não conhecia a minha avó paterna, mas eu lembro das histórias que contam dela. Do meu avô e dos meus bisavós maternos, eu lembro de algumas histórias que contam deles, mas eu não tive a oportunidade de conhecer essas pessoas. Mas às vezes alguém diz assim: ah, Rogério, você é parecido com o seu avô, você é parecido com o seu pai. É muito comum a gente ouvir dizer que não convivemos com um determinado antepassado, seja um avô, um tio, enfim, mas somos parecidos com eles. O que isso tem a ver com o Natal? Vamos ler um pedacinho da Bíblia que fala sobre Jesus? Então, em Mateus capítulo 1, verso 1, começa assim, né? Fala da genealogia de Jesus, dos antepassados, né? A gente chama de árvore genealógica. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Vamos abrir um parênteses aqui. Essa Tamar, ela era nora desse Judá, que é filho de Jacó. Aconteceu que o marido dela morreu e ele não tinha filhos, eles não tinham filhos. E naquela época o que se dizia? Que o irmão mais novo deveria casar com a viúva do irmão mais velho para que esse irmão mais velho tivesse descendência. E esse Judá, ele era, no momento que ela se tornou nora dele, era como se ele fosse o pai dela, então ele definiria com quem ela iria casar. Judá entregou a sua nora para o filho do meio e ele não deu herança, né, não deu filhos para ela, e ele acabou morrendo também. E Judá, com medo que o seu último filho, o mais novo, morresse, ele não entregou ela para o filho, ficou amarrando as coisas. Aí ela se disfarçou de prostituta e ele foi lá e pagou pelos serviços dela como prostituta, e ela acabou engravidando e nasceu dessa relação Perez e Zerá, 2 rapazes, gêmeos, inclusive. Então Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, nessa situação que eu acabei de falar, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Lembra daquela história da invasão de Israel a Jericó? Lembra que os 2 espiãos foram na cidade e uma prostituta chamada Raabe recebeu eles em casa, escondeu eles inclusive? Pois é, essa prostituta chamada Raabe é essa cujo Salmão casou com ela e gerou Boaz. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então, Salmão e Raabe casaram, né? Nasceu Boaz. Agora, olha só. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Sabe quem é essa Ruth? Essa Ruth é aquela estrangeira, ela não era do povo de Israel, que ela era, acho que, a Malequita. A sogra dela foi com o marido e os 2 filhos para uma terra lá, porque tinha fome em Israel. Lá o seu marido morreu. Essa Ruth casou com um dos filhos dessa senhora, cujo nome eu não lembro agora, e essa Ruth voltou com Noemi, lembrei. E essa Ruth voltou com Noemi para Israel, e Boaz foi o resgatador delas. Então, se você ler o livro de Ruth, você vai saber quem é essa Ruth, e esse Boaz, filho de Raabe, a prostituta, casou com Ruth. Ela era uma estrangeira. Então, olha só, aqui a gente tem prostituta, tem estrangeira, e Obed, né, filho de Ruth, gerou Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi. Olha só como a coisa anda. Aí Davi faz aquela presepada toda, né? E Davi gerou Salomão, cuja mãe, Batseba,
né, ou Betseba, dependendo da Bíblia que você lê, tinha sido mulher de Urias. Então, aí Davi começa uma relação totalmente errada com uma mulher, manda matar o marido da mulher, fica com ela, eles têm um filho, o primeiro filho morre, e aí tem um segundo filho que é Salomão, e esse Salomão, ele recebe a herança da promessa de Davi. Veja bem, nós estamos falando aqui da genealogia de Jesus. Percebe até aqui quanto probleminha ou quanta coisa na genealogia de Jesus? Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés. E aqui a gente tem um contraste muito grande. Ezequias foi um rei ok. Manassés foi um dos piores reis, se não o pior, que Israel teve. Ele foi o cara que colocou ídolos dentro do templo do Deus de Israel. Então ele profanou o templo, ele queimou os filhos dele em sacrifício a falsos deuses, e assim vai. Mas vamos lá. Manassés gerou Amon, Amon gerou Osias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã e Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, a gente vê ela sendo chamada de virgem. Ela ainda era virgem, eles ainda não tinham tido relações sexuais. Então, ela estava prometida, ou seja, ela já era esposa de José, mas ela estava naquela transição, né, de sair da casa dela e ir morar com José e eles constituírem uma família. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E no Evangelho de Lucas tem toda a história ali. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Para um pouquinho aqui, vamos olhar para a genealogia de novo. Lá no início a gente leu. Vamos voltar ali, ó. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui o anjo fala com José e chama ele de filho de Davi. Então, o anjo disse para ele em sonho: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Tá? Abrindo parentezinho de novo, por que o anjo se dirige a José como José, filho de Davi? Porque havia uma promessa desde o jardim do Éden, né? Mas essa promessa ela foi confirmada para Davi, porque foi para Davi que Deus disse: a tua descendência pertencerá ao trono de Israel para sempre. Então José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você, José, né, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos colocar um destaque aqui, ó. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pense novamente na sua família. Pense novamente na sua família. Pense no legado que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós deixaram. Eu tenho certeza que, assim como na minha família, você vai ver muita coisa legal e muita coisa ruim. Agora, mais do que isso, eu tenho certeza que você vai ver reflexos desse legado familiar. Seja da ausência de uma família, seja da presença de uma família. Quando Mateus escreve aqui no Evangelho e ele diz que ela deverá dar à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, esse mesmo Jesus que foi anunciado a José e que nasceu há 2000 e tantos anos atrás e que morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados, essa promessa
ela serve para mim e serve para você. Então não importa o meu passado, não importa o seu passado, não importa o que a minha família fez, não importa o que a sua família fez, não importa se a sua família foi muito rica ou muito pobre, não importa se você tem ladrões, assassinos, pessoas desonestas na sua família, não importa se algum ancestral seu próximo ou distante, um pai, um avô, foi alcoólatra, foi adúltero, maltratou sua esposa, ou ao contrário, não importa se a sua mãe, a sua avó abandonou o lar, ou enfim, não importa, porque Cristo nasceu para nos salvar dos nossos pecados. Ou seja, você que está assistindo esse vídeo pode me conhecer ou não. Você pode fazer parte do meu pequeno grupo lá, convive comigo toda semana e você pode nunca ter visto a minha cara na sua frente. Você que está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa única. E Cristo, ele veio para nos salvar dos nossos pecados, salvar a mim e a você. Rogério, que pecado, eu sou um cara legal, eu sou uma mulher legal, eu faço caridade, eu ajudo o próximo. A Bíblia diz que todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Quando Jesus vem e morre pelos nossos pecados. E hoje, à noite, nós vamos cear, vamos comemorar o nascimento de Cristo. Sabemos que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é a data comercialmente escolhida para que nós comemoremos o nascimento de Cristo. Então, hoje, nós vamos comemorar o nascimento de Cristo. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Mas sabe quando que ele nos salvou dos nossos pecados verdadeiramente? Foi quando ele cumpriu a missão. Foi quando naquela cruz, com os braços abertos, ele pensou em mim e você e disse, está consumado. E olhando para o céu, ele disse, Pai, a ti entrego o meu espírito. Antes disso, poucos minutos antes, ele olha para baixo, para aqueles que estavam torturando ele, rindo dele, escarnecendo dele, maltratando ele, e diz assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, por melhor pessoa que eu seja, ou que você seja quase um santo, que eu seja quase um santo, nós não sabemos o que fazemos. Nós pecamos deliberadamente contra Deus e estamos condenados. E naquela cruz, ele nos absolve. Inclusive tinha um ladrão do lado dele, um bandido do lado dele, e aquele bandido, ele pede, Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, e ele afirma, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou no meu reino, depende da versão que você lê. Mas o que significa isso? O que significa é que se você olhar para Jesus hoje, como uma pessoa que nasceu para te livrar, para te perdoar os teus pecados e para te libertar dos teus pecados, para te salvar dos teus pecados. E não como uma data comercial ou uma ceia diferente, com muita comida, com muita bebida, e às vezes até com situações desagradáveis que acontecem, porque às vezes há muita bebida acaba dando liberdade para pessoas falarem coisas que elas têm vontade de falar durante o ano, mas não falam, e às vezes aquilo que era para ser uma festa maravilhosa de família acaba se tornando algo constrangedor e trazendo memórias ruins. Se você olhar para essa data hoje e lembrar que Cristo veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, inclusive os seus, o Natal pode passar a ter um significado muito diferente, um significado real. Porque mais importante que o seu nascimento foi a sua morte. E após a sua morte, a sua ressurreição. Para quê? Para que você e eu sejamos nova criatura. Tem uma passagem no Evangelho de João em que Jesus encontra um cara chamado Nicodemos, e esse cara sabia tudo da lei de Israel, sabia tudo de Bíblia. Se fosse hoje, seria aquele cara que tem a Bíblia de cabeça, assim, sabe tudo da Bíblia. Mas Jesus disse assim, tu conhece tanto, tu é tão sábio, tu é tão inteligente, tu é tão conhecedor das Escrituras, mas tu não entendeu ainda que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Então, quando Jesus, após morrer e ficar durante 3 dias naquele túmulo, ele ressuscita para que eu e você, após termos morrido com ele na cruz e termos tido os nossos pecados perdoados na cruz, possamos ressurgir, ressuscitar e sermos uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Não se deixe enganar. Por melhor pessoa que você seja, por mais honesto, por mais bondoso ou bondosa, por mais altruísta, por mais abnegado que você seja, você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus.
E o meu convite é para que você reconheça que Ele veio te salvar dos teus pecados e que a partir de hoje, o 25 de dezembro, tenha um significado real para você e não somente seja uma convenção social ou uma data comemorativa. Senhor, eu te peço que aqueles que ouviram essa mensagem até o fim recebam de ti a revelação de Jesus Cristo. E que se esse vídeo está sendo assistido após o Natal, que essa pessoa possa ainda assim olhar para sua família, olhar para sua história e acima de tudo olhar para ti e se entregar para ti. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que veio para te salvar dos teus pecados. E a mim também. Amém? Até a próxima.